Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Eu trabalhei muito tempo em ambiente hospitalar e nós viemos aqui para um aperfeiçoamento, mas hoje de manhã, na hora que o Senhor começou a falar com cada um de nós, eu me senti dentro de uma sala de cirurgia. Eu não sei em relação a você, mas esse particularmente foi o meu sentimento. Nós oramos muito por esse evento, nós oramos muito para que o Senhor realmente pudesse, mais uma vez, não somente nos aperfeiçoar, mas nos ajudar a prosseguir, principalmente em relação à nossa função na igreja. Nós estamos aqui porque nós temos um coração de servir, nós não podemos mais nos omitir, nós temos que assumir a nossa responsabilidade em relação ao nosso papel na igreja onde nós vivemos ou na região onde nós servimos. E um evento como esse é justamente para isso, para que a gente possa ser aperfeiçoado em como conduzir o rebanho de Deus. E é lógico que começa, sim, por nós. Então, graças ao Senhor, hoje, os vasos, os irmãos, os médicos que estavam me abrindo, né? Eles estão com as mãos estéreis, né? As mãos limpas. E é por isso que eu fui ajudado. Não sei você, mas eu estou muito feliz. Já valeu a pena a gente se deslocar. Não sei de onde você veio. Eu vim 2h30, estou perto também. Mas, irmãos, o meu coração é de profunda gratidão. Porque eu estou vivendo a vida da igreja há 37 anos. Ou seja, desde a minha final de adolescência, começo da minha maturidade, eu abracei essa causa, e é a nossa causa. Você diz amém a isso? A igreja é a tua causa? Irmãos, a igreja é a minha causa. A gente acabou de escutar de um irmão cooperador aqui, que os amigos deles somos nós. E, de fato, desde o primeiro dia que eu entrei na vida da igreja, a primeira coisa que foi pregada para mim, quem me pregou foi o Espírito Santo. Eu não conhecia praticamente ninguém em Ribeirão Preto. Eu entrei no local de reuniões pela primeira vez, eu já era salvo e não sabia, e uma voz dentro do meu interior falou, como se eu estivesse agora vivenciando esse momento: neste lugar tem amor. E quando eu escutei isso, eu me dediquei de corpo, alma e espírito, e graças ao Senhor, pela misericórdia de Deus, até hoje eu estou aqui. Nós estamos aqui. Então, como eu estou muito à vontade, eu estou na minha família, eu estou sem medo. Eu estou sem medo. No mundo de hoje, você viver sem medo já é uma grande bênção. Então, irmãos, nós temos que adorar a Deus no nosso espírito pelo momento que nós tivemos hoje de manhã. Foi uma comunhão franca, a luz brilhou, e eu estou sendo ajudado, tanto é que eu estou tomando a iniciativa de ser o primeiro aqui a dar cara para bater. Quando o Esdras falou com respeito à questão do SWOT, os pontos positivos, os pontos frágeis, eu gosto muito desse tipo de analogia, então comecei a anotar, né? Pontos positivos, 1, 2, 3, 4, 5, uau! Mas quando ele começou a falar das nossas fragilidades, pelo menos na minha anotação tem 15. Então, a desproporção é muito grande. Mas amém que nós estamos ouvindo isso. Desses pontos frágeis que foi elencado aqui, alguns me chamaram a atenção. Nós temos que reconhecer, não é que nós perdemos, nós abandonamos a nossa simplicidade. Com o tempo, nós abandonamos a nossa simplicidade e as coisas começaram a se tornar mais complicadas para nós, que não eram complicadas no começo da nossa vida da igreja. Então, a primeira coisa que eu fui iluminado, Senhor, eu não quero perder a minha simplicidade devida a Cristo, que nem Paulo fala lá em 2 Coríntios capítulo 11. Segunda coisa, irmãos, que me chamou muita atenção, até marquei aqui para não perder, nós perdemos a nossa alegria.
como é que eu vou querer que alguém venha na minha casa se eu não recebo essa pessoa com alegria, com prazer, com satisfação? Então, durante muito tempo, nós herdamos na vida da igreja uma cultura de nos preocupar conosco e não com as visitas. E agora o Espírito Santo está nos corrigindo a rota, claramente, que o foco de Deus sempre foi, e é que nós perdemos e agora estamos realmente tendo uma nova chance. O foco da igreja são as pessoas. Eu tenho que fazer de tudo, que nem Paulo fala lá em 2 Coríntios. Exatamente. Eu tenho que fazer de tudo para ganhar alguns. Então, ontem, no final da tarde, eu tive uma experiência maravilhosa com a minha esposa. Nós estamos tendo a experiência de apacentar pessoas novas. Com toda a liberdade que eu tenho com os irmãos, eu acho que as igrejas estão precisando de gente com fralda, criança. A criança numa casa, ela dá um trabalho tremendo. Mas uma coisa a criança proporciona à família, a alegria. Então a nossa falta de esterilidade, a nossa esterilidade é porque está faltando criança com fralda. E eu e minha esposa esse ano estamos tendo muita experiência nesse sentido de cuidar de gente nova. Então ontem, no final da tarde, nós fomos cuidar de um casal. Nós mudamos de um prédio, fomos para o outro. E no último dia que a gente estava de mudança, o Senhor abriu uma porta, porque minha esposa rogou para o Senhor: Senhor, não é possível, nesses anos todos que nós vimos aqui, não vai ter um fruto. E no último dia o Senhor deu, e ontem nós fomos apacentar, no final da tarde, esse casal. Inclusive foi num momento propício. O marido tinha acabado de perder o emprego no dia anterior. Não é uma pessoa nova, uma pessoa que ficou 20 anos numa empresa. E ele estava numa alegria, numa sobriedade. Falou: eu vou embora feliz, porque você, por si só, me consolou. Então, nós precisamos de fraldas, crianças na vida da igreja. E para isso a gente tem que fazer que nem Paulo lá em Coríntios. Tem que fazer de tudo para ganhar alguns. E a gente tem que mudar o nosso foco, que são as pessoas. Outra coisa, irmãos, que a gente precisa aprender, eu preciso aprender, né? Questão da nossa humanidade. Nós ficamos muito espirituais e, de repente, um bom dia, uma boa tarde, boa noite, um abraço, mas aquele abraço que você pega o irmão e não larga. Eu tenho feito isso. Eu pego o irmão e dou um abraço para o irmão sentir que eu estou abraçando. E isso, irmão, eu faço isso muito com esse irmão que acabou de falar agora, o Pavanelli. O Pavanelli, quando eu abraço ele, não é abraço assim, estou te encontrando. É um abraço, mas um abraço de amor. Então, irmãos, o Senhor precisa restaurar a nossa humanidade. Lá no Velho Testamento, uma das coisas que eu mais desfrutava nas ofertas que tinha do povo de Israel era a oferta de manjares, que era a oferta da fina flor de farinha, moída várias vezes, tipificando a humanidade elevada de Cristo. E eu aprecio muito isso. Eu aprecio demais isso. Então, entre nós, irmãos, já que o Senhor está nos dando uma oportunidade de nós termos um novo começo, nós precisamos restaurar a nossa humanidade. Começa o e-mail com alguém, ou um WhatsApp, fala bom dia, boa tarde, boa noite. Você está falando com uma pessoa, você não está falando com um robô. Então, essa herança que nós recebemos, o Senhor precisa nos limpar e restaurar a nossa humanidade uns com os outros, para que as pessoas possam ver realmente o aroma de Cristo em nós. Para terminar, aí veio porque o Esdras abriu, e o Miguel veio dar o remédio e fechar. E aí o antídoto é nós pararmos de viver na carne e andar e viver no Espírito. E quando eu ando no Espírito, que nem Paulo fala lá em Coríntios, eu sou um com o Senhor no Espírito. É que talvez a gente perdeu a dimensão disso, mas é algo tremendo. E quando você é um com o Senhor no Espírito, você tem irmãos, a mente de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Faz 6 meses que eu estou desfrutando desse versículo. Eu, quando estou no Espírito, e eu sou um com o Senhor, eu começo a pensar como Deus pensa.
Para e pensa no que está sendo falado aqui. Então o Senhor está precisando de nós, está nos dando uma grande oportunidade. Então nós lá na região de Ribeirão Preto, só para terminar mesmo, nós estamos procurando sair de Antioquia e visitar as igrejas da região. Estamos tendo estudo bíblico de uma maneira oficial, de uma maneira informal, e na maneira informal que é nas casas, essa é só gente nova. Então, um capítulo de Gênesis dá uma reunião toda, e um ambiente de alegria, de simplicidade. Então, eu tenho provado, irmãos, de algumas coisas que me dá base para falar isso para vocês. Nós precisamos de gente com fralda. E quando eles começam a ver o que nós temos, irmãos, a riqueza que nós temos nesses anos todos, o que foi depositado em mim, o que foi depositado em você, esse rico depósito que nós temos, não tem preço. Então, quando o Miguel falou dos diamantes, só esse versículo aqui, de Coríntios, que quando eu sou um com o Senhor, me uno com o Senhor, eu tenho a mente de Cristo, eu quero Ele para mim, irmão. Eu quero isso aqui para mim. Jesus é o Senhor. Tem uma lista aqui de irmãos para compartilhar. O próximo. Mas Louvado seja o Senhor. Sabe, irmãos, eu me sinto honrado e privilegiado de estar aqui. Não sei como que está o coração dos irmãos, mas eu ouvi nessa palavra, que eu creio que vem do coração de Deus, eu só tenho a agradecer a Deus. Porque, irmãos, 13 anos que eu estou na vida da igreja. E uma dúvida eu sempre carreguei nesse tempo todo. Por que nós, tendo a verdade, sabendo de todo o plano de Deus, nós não conseguimos alcançar todas as pessoas? Por que nós alcançamos só um grupo de pessoas? Parece que as pessoas que vêm, elas já têm uma didática formada. E o Senhor quer salvar todas as pessoas. O que está no coração de Deus é salvar todas as pessoas. E agora, de um tempo para cá, eu não sei como que os irmãos têm recebido essa palavra que tem vindo, que para muitos, eu já ouvi de boca de irmãos isso. É simples. É simples demais. Mas desde quando Deus não é simples? Desde quando Deus não é simples? Esses dias, veio uma irmã de um grupo denominacional se reunir, 14 anos se reunindo num grupo. Aí eu fui compartilhar com ela, e você sabe que, eu não sei se os irmãos são assim, mas eu acumulei isso com o passar do tempo. Eu quero explicar tudo para a pessoa em 1 hora. Toda a economia de Deus. Tudo. E essa irmã já estava participando de várias reuniões. E eu falei assim para ela, e aí, irmã, o que você acha? Ela falou assim, irmão, posso ser sincero com você? Falei, claro, pode ser sincero, irmã. Claro, eu preciso que você seja sincero. Ela falou assim, sabe, vocês têm tanto, só que vocês precisam ser mais objetivos. Eu só quero saber o que eu tenho que fazer, não precisa falar tudo isso para mim. Eu estou falando isso, irmãos, porque está cheio de irmãos querendo servir nas igrejas e nós temos medo de colocar esses irmãos para servir. E eu fiquei 14, faz 12 anos que eu estou me reunindo, eu fiquei pelo menos, acho que 8 anos estacionado. O irmão que estava à minha frente
Ele não falava para mim fazer nada. E eu, por submissão, é claro, eu ficava quieto. Não fazia nada. Ele tinha medo que eu errava. Então, o primeiro ponto, eu vendo tudo que o Esdras falou, o Miguel compartilhou, irmãos, nós, claro, com responsabilidade, não podemos ter medo. Quantos irmãos estão no nosso meio que está querendo servir, está desesperado para servir? Desesperado. E nós ainda estamos com medo de falar assim, será? Mas ele é novo, ele vai errar. O irmão talvez tenha coragem de bater de casa em casa falando do amor do Senhor, e você com 30 anos não tem. Quem está errado? E outro item, irmãos, que me perdoe eu falar, sabe, talvez eu estou sendo muito direto no que é minha experiência. Sabe, um dia eu compartilhei em Ribeirão Preto que quando eu vim quando eu cheguei na vida da igreja, eu estranhava porque eu falava que nós tínhamos que orar, fazer jejum, fazer vigília, e os irmãos falavam que isso daí era coisa de religião. Mas não orava. As orações era sempre a mesma coisa no local, sempre repetida a mesma coisa. Ninguém orava. Então eu falava, vamos orar por um enfermo. Ah, não, isso daí é coisa de denominação. E eu já ouvi muito isso, não sei se você já ouviu. Ah, vamos visitar a irmã que está com depressão, né? Depressão é coisa da mente, isso daí não tem nada a ver. E outro item, irmãos, que eu creio que Deus, esses dias eu falei lá no CEAP pro Esdras, eu falei assim, se os irmãos entenderem tudo isso que você está falando, na instância não vai caber pessoas. Não vai caber, irmãos. Porque o mistério da iniquidade foi revelado. Nós já sabemos que as pessoas não têm limite, não têm lei. Porque, irmãos, as pessoas estão carentes. Elas estão ansiosas, angustiadas, depressivas. Elas querem mais um abraço, ser acolhida, do que até mesmo coisas elevadas, irmãos. É assim. E não sei se irmãos verem isso. Já viram isso? Aí, no nosso meio, eu vejo uma simplicidade, irmãos. Eu vejo o Esdras aqui, o Miguel. Irmão, nós temos que fazer. Alguns irmãos ainda têm dúvida. Sabe, nós temos que ser, irmãos, submissos aos irmãos que estão à nossa frente. Para nós sermos abençoados, é um princípio divino isso, irmãos. Quando eu chego de uma comunhão, e eu creio que nós lá em Olímpia está sendo abençoado por causa disso, eu creio que é por causa disso. O André e o Rodrigo estão aqui, está aí, né? Eles podem ser testemunhas se for mentira o que eu estou falando. A primeira coisa que eles falam, o que os irmãos falaram? Irmão, se eu chego no domingo, na segunda-feira tem reunião para saber o que os irmãos falou. Aí eu falo, os irmãos falou que nós temos que fazer isso. Aí o André sempre brinca, se eles falou que tem que dar piruleta, dá piruleta. Se eles falou que tem que dar cambalhota, dá cambalhota. Ou nós não cremos que esses homens são de Deus? E nós temos feito e temos sido abençoados. Não tem dúvida. Falou, faz. Erra, irmão, nós erramos bastante. Você imagina se nós erramos, irmão? Se arrepende e vão seguir de novo, irmãos. Vão seguir de novo. Agora, eu errei muito no começo agora, quando comecei a me reunir agora, que o irmão que se reunia parou, e aí nós começamos um novo trabalho. Porque eu queria que as pessoas fossem igual a mim. E esse é um defeito enorme, irmãos. Para a pessoa servir, ela tem que ser igual eu. Se ela não chegar no mesmo padrão, ela não vai servir. Irmãos, se nós usarmos essa doutrina, esse método, nunca, irmãos, vai se levantar irmãos para servir e cooperar conosco. E eu vejo alguns irmãos que chegam no nosso meio, que eu falo assim, puxa, nós com tanta bagagem, ainda questionamos. Aí chega irmãos no nosso meio que vem da linha religiosa, que nós falamos que nós não temos, e age mais obediente do que até mesmo nós, que faz tanto tempo que estamos na vida da igreja. Por exemplo,
Vem cá, seu João. O seu João é pastor há muito tempo. Quanto tempo, pastor? Quanto tempo? Fiquei 4 anos, pastor, na Unidos em Cristo. 4 anos. Aí, nós temos um trabalho, Bucafé Comunidade. Um Bucafé Comunidade. E ele está se reunindo com nós agora faz uns 4 meses. Está encantado por tudo que está vendo. Aí eu dei oportunidade para ele falar a primeira palavra. A hora que ele terminou a primeira palavra, ele chegou lá em mim, o que você falou? Fala, o que você falou lá? Você lembra que você falou para mim? Ele terminou? O que você falou? Falei, se pudesse me corrigir naquilo que eu tivesse falado errado. Pode sentar lá, Sérgio. Irmãos, eu não quero dominar ninguém, misericórdia disso, irmão, mas respeito. Se eu errei alguma coisa, você pode me corrigir. Agora, irmãos, o problema é que nós não gostamos de ser corrigidos e não gostamos de ser orientado. Não sei se os irmãos já perceberam isso. Se um irmão vem nos corrigir, além de nós ainda não gostar, ainda nós fica reclamando. Falando dos lados. Então, que o Espírito, irmãos, possa abrir os nossos olhos para ver onde nós estamos. Para ver aonde Deus nos colocou, irmãos. Que simplicidade, irmãos, ouvir tudo isso daqui. Que simplicidade. E para encerrar, o que o Miguel pegou e falou no final também, irmãos. Ter compaixão da multidão. Irmãos, nós temos cuidado de uma periferia. Periferia, quando nós falamos, é favela. Favela mesmo, onde só passa um carro. Toda reunião está lotada de pessoas novas. Lotada de pessoas novas. Só que está lotada de problema também. Está lotada de problema. Só problema, irmão. O problema dos mais graves que você possa imaginar. Mas o nosso Senhor tem poder. O Espírito tem poder. E está na nossa mão. O Senhor está confiando a nós, irmãos. Cabe a nós cuidar dessas pessoas. A ter compaixão dessas pessoas. Ó Senhor Jesus. Amém, amém, irmãos. Já deu meu tempo. Jesus é o Senhor. Amém. Aleluia. Jesus é o nosso Senhor. Eu estou alegre, irmãos, porque eu me sinto um privilégio de poder ouvir o que nós ouvimos nessa manhã. Meu coração é de gratidão ao Senhor, por tudo que Ele falou a cada um de nós. E nós somos iluminados. Eu gosto muito de um versículo que fala, na tua luz nós vemos a luz. Graças ao Senhor, que o Senhor nos tem ajudado a fazer uma virada. Eu acredito, irmãos, que Deus quer nos abençoar. Não somente individualmente, na nossa família, mas também na vida da igreja. Por muito tempo nós perdemos, irmãos. Mas graças a Deus que Deus está mudando o nosso foco. O nosso foco não é a obra, é as pessoas. E nós precisamos cuidar bem dos irmãos. Nós precisamos suprir os irmãos. Nós precisamos aprender a ouvir os irmãos. Nós precisamos aprender a ajudar uns aos outros. Por quê? Porque o Senhor nos deu uma grande comissão. O Senhor nos encarregou de pregar o evangelho do reino em toda a terra. Irmãos, isso é uma comissão que Deus deu para nós. E como o Senhor nos deu essa comissão,
nós vamos amar as pessoas. O Miguel falou algo que nós não perdemos o amor, nós abandonamos o amor. Irmãos, na hora que o irmão falou isso, eu me voltei ao Senhor. Quantas vezes, Senhor, eu abandonei o amor? E quando nós abandonamos o amor, irmãos, as coisas de Deus deixam de ser prioridade. Por isso, nós aprendemos com os irmãos que estão na nossa frente. Se nós cuidamos das coisas de Deus, Deus vai cuidar das nossas coisas. E não tem ninguém melhor que é Deus para cuidar das nossas coisas. Dos nossos bens, da nossa casa, da nossa família e da igreja. Porque Deus é aquele que está mais interessado em cuidar de cada um dos teus filhos. Por isso, irmãos, eu fiquei bastante encorajado, através dessa palavra. E também é uma advertência para nós. Eu vou ler alguns versículos para os irmãos. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, fala: sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, gananciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. Então nós precisamos saber, irmãos, nos últimos dias, e nós estamos nos últimos dias, os tempos serão difíceis. É uma luta, e essa luta tem de ser diária. Essa luta, irmãos, a hora que nós levantamos, é uma luta orar. Ontem o irmão Beto deu um exemplo, por causa disso aqui, muitas vezes nós não conseguimos orar. Nós não conseguimos ter um tempo de privacidade para falar com o Senhor. E nós temos de lutar contra isso. Nós temos de separar um tempo para o Senhor, para ter comunhão com o Senhor, para ouvir a voz do Senhor, ouvir o falar de Deus. Então, os tempos são difíceis. Em mais um versículo, Romanos, capítulo 12, capítulo 13, versículo 11, fala: e digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de quando no princípio nós cremos. Irmãos, já é hora de nos despertar. Nós temos que despertar uns aos outros. Despertar as nossas famílias, os irmãos. Despertar a igreja. Porque nós conhecemos o tempo. Nós sabemos que o tempo está próximo. A volta do Senhor está próxima. Por isso ele fala: vai a alta noite e vem chegando o dia. Deixemos-nos, pois, as obras das trevas e nos revistamos das armas da luz. Andemos dignamente como o pleno dia. Nós precisamos andar na luz, nós precisamos andar na presença de Deus. Porque quando nós temos comunhão com Deus, na presença de Deus, nós ganhamos luz. E vos revestir do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne. Nós precisamos nos revestir da comunhão com o Senhor. Irmãos, nós ganhamos muitas coisas. Muitos irmãos estão na vida da igreja
há 15, há 20, há 30, há 40 anos. Nós ganhamos muitas verdades. Mas nós vamos aprender, irmãos, a ser simples. Tem um versículo em Salmo 119, 130, que é bem conhecido dos irmãos. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Né? A revelação da palavra nos explica, nos esclarece, porque nos traz luz, nos ilumina, nos traz revelação. Mas ela só dá entendimento, ela só dá discernimento para os simples. Irmãos, na vida da igreja, nós vamos aprender a ser simples. Como o Zé Paulo compartilhou, nós vamos ser simples na vida da igreja. Nós somos muitos críticos, tá certo? Desse irmão eu gosto quando ele compartilha. Desse irmão não gosto tanto. Irmão, nós vamos aprender a ser simples. E quando nós somos simples, aquilo que o irmão fala, nós vamos ouvir o falar de Deus. Nós vamos ouvir Deus falando através do irmão. E quando Deus fala, a palavra de Deus nos encoraja, a palavra de Deus nos supre e a palavra de Deus também nos alimenta. Né? Louvado seja o Senhor, irmãos, porque Deus está trabalhando em nós. Né? Deus está operando em nós. E nós precisamos, né, conhecer o tempo, que os dias são difíceis. Como o irmão compartilhou, Mateus, né? 24, 12, e fala assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Graças a Deus que nós podemos ter o amor. Nós podemos ter um espírito de discernimento para ir contra o iníquo, para ir contra a iniquidade dessa terra. O espírito barra essas coisas. O amor nos defende, né, de todas as iniquidades. Por isso aqui fala, aquele que perseverar. Irmãos, nós precisamos de perseverança. Se nós estamos aqui até hoje, porque nós estamos perseverantes. Mas nós precisamos exercitar o nosso espírito. Nós vamos ter a realidade do Espírito em nós. E contra o inimigo, nós vamos pregar o Evangelho do Reino em todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Irmãos, nós estamos vivendo uma época de trevas, e trevas intensas. Os dias que nós vivemos a vida da igreja. A vida da igreja é composta do nosso viver. Nós já ouvimos muito isso no passado. A vida da igreja é a nossa vida familiar, nossa vida social e a nossa vida de reuniões com os irmãos. Nós nunca podemos perder isso de mente, porque nós somos chamados pelo Senhor para servir. Todos que estamos aqui, somos a liderança das igrejas, nós somos chamados para servir.
Então, a nossa principal função na igreja, na vida da igreja, é servir. Mas não é servir somente no local de reuniões. Porque a vida da igreja não é somente o local de reuniões. Nós precisamos servir onde nós estamos. Então, esse chamado para servir, o Senhor nos capacitou para isso. Jesus não apenas nos deu uma ordem, não apenas nos chamou e falou, vai e se vira. Mas a promessa do Senhor é: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E nós vimos hoje, nós temos um Espírito que tem uma lei poderosa. Então nós somos habilitados, somos capacitados, nós temos armas para lutar. Nós precisamos usar essas armas. Muitas vezes nós temos tudo, mas pouco usamos aquilo que temos. Então nessa vida espiritual que nós temos, nós lutamos. E o quarto aspecto é essa batalha espiritual. Mas a batalha espiritual não é um quarto viver, porque a batalha espiritual ocorre nos 3 ambientes. Ocorre na nossa casa, no nosso viver familiar, no nosso viver social e na vida da igreja, nas reuniões com os irmãos, naquilo que nós realizamos, naquilo que nós estamos fazendo na obra do Senhor. E são tantas coisas que precisam ser feitas. São tantas necessidades que o Senhor tem hoje. E Deus nos habilitou e capacitou, cada um com um dom específico. E tem coisas, irmãos, que somente você pode fazer. Mais ninguém, porque Deus o habilitou e o deu um dom especial e específico. E Ele quer extrair de você e de mim aquilo que Ele deu. E ninguém mais poderá fazer aquilo senão você mesmo, e senão eu. É isso que nós precisamos perceber. No passado, nós sempre quisemos, e até falamos isso, como se na igreja deveria ter uniformidade. Deus nunca pediu uniformidade. Deus fez cada um diferente, cada um com um rosto, cada um com uma carinha, cada um com uma voz, cada um com um dom. Então Deus está querendo extrair isso de nós. Ele quer extrair isso de nós. E o reino de Deus vai ser prevalecente quando cada membro da liderança e os irmãos, que também foram dotados para oferecer algo ao Senhor, que só Ele pode oferecer. Então, irmãos, nós não podemos nunca achar ou reduzir o nosso viver da igreja em alguns desses aspectos. Não na vida da igreja, mas eu já ouvi irmãos cristãos falar assim, eu não preciso me reunir, não, eu já tenho Deus, eu reúno na minha casa. Isso é um erro muito grande, porque a vida da igreja não é só dentro de casa. Como também não é só dentro de um local de reuniões, também como não é só no viver social. Mas em cada um deles, nós precisamos servir. Às vezes, irmãos, nós pensamos que no nosso trabalho não é lugar de servir. Às vezes é o campo que Deus está nos dando para fazer a colheita. Onde nós vamos pregar o evangelho? É uma pessoa que está na nossa mesa do lado. Irmãos, as pessoas hoje estão aflitas, carentes, estão em trevas, porque não tem a luz do evangelho. A pessoa está reclamando, meu casamento está mal, eu acho que eu vou separar do meu marido, e aí vem as informações para ela, vem os conselhos para ela. Nós temos um conselho de Deus para ela. E se nós dermos o conselho de Deus, ela tem chance de ouvir Deus. Mas Deus não vai falar nada para ela. Ela vai me usar e vai te usar para falar para ela. O outro está passando por um problema, outro tipo de problema. O outro está doente, o outro tem um parente doente. Vamos orar? Vamos orar. Deus pode mudar essa situação.
É o que a pessoa está precisando, é a carência humana. Mas hoje, cada um entende Deus de acordo com a sua formação, de acordo com o seu passado, de acordo com a sua família. As pessoas pensam que conhecem a Deus, mas de acordo com o seu próprio entendimento. Paulo fala em Efésios, né? Não mais andeis como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento e alheios à vida de Deus. Nós temos uma vida, nós não podemos andar alheios a essa vida. Essa vida que vai nos dirigir. O Senhor falou assim, ó, vós sois sal da terra. Vós sois luz do mundo. Onde nós estamos, Cristo está. Onde nós estamos, o Senhor está. E Ele precisa falar. Ele precisa fazer a diferença. E nós precisamos servir. O serviço nosso em todo lugar vai gerar aquilo que Deus quer. Nosso chamamento foi um chamamento para servir. Deus nos chama para servir. E servir não é fazer o que quer. E nem fazer o que gosta. É fazer o que tem que ser feito. É fazer a vontade de Deus. Por isso Ele nos capacita. Então, às vezes, fala, eu não quero fazer isso não. Eu não gosto de fazer isso. Eu não gosto de fazer aquilo. Mas, não... Senhor, o que o Senhor quer, Senhor? Senhor, o que o Senhor quer? O que precisa ser feito, Senhor? Porque o servo, ele não escolhe serviço. O servo faz o que o Senhor quer. O servo não faz o que gosta. O Senhor fala, vai lavar o banheiro. Ele é servo. Eu vou porque eu gosto. Não, ele vai porque ele é servo. Assim é servo. Não precisamos aprender a ser servo, não. Nós gostamos muito de mandar. Mas nós não gostamos de ser servos. E o Senhor nos chamou para servir. Eu quero terminar com Mateus 21, 28. O Senhor fala assim, que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro disse, filho, vai hoje trabalhar na vinha. O Senhor nos chama hoje e fala, filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu, sim, Senhor. Porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu, não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram, o segundo. Declarou-lhes Jesus, em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, a vontade do Pai precisa ser feita. E a vontade do Pai só é feita pelos servos. Por isso, irmãos, precisamos penetrar nessa palavra. Não existe meia iniquidade. Precisamos ir diante do Senhor. Orar, jejuar, nos arrepender, eliminar qualquer resquício, qualquer coisa que nos impeça de ter um viver na presença de Deus, um viver para servir a Deus, um viver integral para Deus. Louvado seja o Senhor. Amém. Essa aqui é uma reunião de aperfeiçoamento. Na verdade, o nosso 12º, né? Aperfeiçoamento. Quem está aqui pela primeira vez no aperfeiçoamento? Levanta a mão, por favor. Lá. Muito bom. Bem-vindos. Nós precisamos de vocês. Contamos com a ajuda de vocês. E
essa palavra de aperfeiçoamento não é uma conferência, né? Uma conferência, nós somos ajudados, recebemos luz do Senhor. Aqui, como diz, o caldo é mais quente, né? Graças a Deus por todos vocês que estão aqui. Também os demais irmãos, né? Nós que estamos aqui há mais tempo, também nós precisamos dos outros, na verdade. E nessa linha de aperfeiçoamento, irmãos, nós não estamos... Uma das primeiras palavras que gravou nessa manhã é que essa palavra é para mim. Essa palavra é para você. Tá certo? Quando ele falou ao mensageiro ou ao anjo da igreja, ele estava falando com um indivíduo. Talvez ele não pudesse, né, quando João escreveu o Apocalipse e enviou aquelas 7 cartas para 7 diferentes igrejas, com 7 diferentes situações, o Espírito Santo sabia quem iria receber aquelas palavras. E hoje o Espírito Santo começou a escrever uma carta para nós, para você, para o indivíduo, né? Não de uma maneira, por isso que eu falei, não de uma maneira coletiva. Claro, nós temos o aspecto coletivo, e o Miguel falou que isso ele vai abordar, talvez hoje à noite, e amanhã mais um pouco. Mas eu queria aprofundar um pouco nesse aspecto individual. Talvez nós chegamos aqui, vimos essa palavra, ficamos, vamos falar um termo, chocados, né? Nós vimos, de um lado estamos felizes pelos irmãos que estão aqui, mas do outro lado a gente começa a lembrar, tem tantos outros irmãos que servem conosco nessa região e não estão aqui nesse momento. Fala, essa palavra é para aquele irmão, ou essa palavra é para aquela irmã, aquele que estão no marasmo. Mas eu queria falar, o que eu senti era para mim, e o que eu sinto que é para você, irmão, né? Esse marasmo, essa apatia que tem acontecido no nosso meio, vamos ser sinceros, que nem talvez os irmãos que vieram pela primeira vez, nós estamos sendo muito francos, não estamos querendo esconder nada de ninguém, e não é esse tipo de reunião. As nossas reuniões de igreja, nós, principalmente uma reunião de aperfeiçoamento, não é uma reunião que a gente vem só para contar vitória, né? Que está tudo uma maravilha. Não, nós também vemos os nossos defeitos. Eu acho que é uma primeira virtude nossa, se queremos servir ao Senhor, precisamos reconhecer onde nós estamos, né? Primeiro nós temos que saber onde nós queremos chegar. Ele falou, o Ezra falou de virtudes, claro. Primeiro ele falou que nós temos a visão da igreja, e a segunda virtude é a comissão do Senhor. Nós temos uma comissão do Senhor. Você está aqui sentado, você tem uma comissão do Senhor, mas como é que está sendo levado essa comissão do Senhor? Ela está a plena capacidade ou estacionou? Eu sinto, irmão, né? Ontem nós começamos a falar, por que tem estacionado a comissão que o Senhor deu para nós? Por que deu essa como paralisia? Não tem tanto vigor, né? Irmão, aí que eu falo, vamos olhar para o Senhor, vamos refletir como é que está a minha vida, o que eu estou recebendo do Senhor. Ele falou, se você tivesse frio, não tem problema, porque o vírus está sem efeito. Se você tiver quente, eliminou o vírus. Mas o problema é que nós estamos no momento de mordidão. Mordidão é proliferação. Mas nós não queremos continuar assim, não é verdade, irmãos? Eu vim aqui por causa disso, você veio aqui por causa disso. Eu preciso da ajuda. Então, irmãos, meus sentimentos são 2 palavras, né? Mas desde ontem eu venho considerando diante do Senhor como ajudar os irmãos. O que eu posso fazer para eu ser ajudado e como eu vou ajudar a igreja onde eu estou? Primeiro, irmãos, né? Nós vimos que nós precisamos, eu vejo assim,
nós precisamos da ajuda uns dos outros. Nós precisamos reconhecer que precisamos dos irmãos, que os irmãos são importantes. E eu te digo, irmãos, todo o problema começa com a liderança. Não adianta, sabe, eu queria transmitir isso. Não adianta você pegar essa palavra, chegar para a reunião da igreja amanhã, né, quando você voltar, segunda-feira, e como pega a metralhadora e pá, acerta todos os irmãos. Irmão, você vai perder os irmãos, como o irmão falou, você vai perder o remanescente que você tem, irmão, né? Não é verdade? Já não são muitos, e você vai começar a tirar em todo mundo. Olha, você está frio, né? Não, você está morno, Deus vai te vomitar. Irmão, isso... Na reunião do grupo familiar, sexta-feira passada, né, eu estava num grupo familiar e apareceu uma irmã nova, primeira reunião do grupo familiar. Até os irmãos falaram, ela falou, pastor, eu tenho uma dúvida aqui, né? Aí os irmãos do meu grupo familiar ficaram tudo se comportaram bem, né? Me responda isso, irmão, né? E não fala que nós vamos ser vomitados na boca do Senhor, porque ela não está reunindo em lugar nenhum. Ela falou, eu estava seguindo Jesus, parei, e agora eu não vou ser vomitado na boca do Senhor. Irmão, essa é a sensação que as pessoas têm. É que Deus não quer mais saber delas. Se a gente chegar e ficar num espírito de condenação aos irmãos, a primeira coisa, irmão, Deus não quer mais nada comigo. Então é esse o sentimento. Eu e você, irmão. Eu e você, a liderança da igreja, precisamos ter um espírito de acolhimento, né? Vamos acolher aos santos. Vamos, como fala, né, o Esdras e o Miguel sempre contam. Irmão, quem tem que apanhar, né, nesse momento, somos eu e você, tá certo? Os mais velhos, que não estão fazendo a lição direito, né? Nós que somos os líderes, eu entendo aqui que eu estou falando com a liderança das igrejas. Se eu e você, que somos os líderes, realmente nós precisamos aprender do Senhor. E se o Senhor precisa ser severo, que seja severo conosco. Se precisa de correção, que a correção seja em nós. Eu comentei com alguns irmãos. Uma alerta, irmão, né? Essa é a minha alerta. Todo problema na igreja começa com a liderança, irmãos. Não pensa que se os irmãos estão fracos, se os irmãos não têm reação, é porque nós não temos tido reação. E eu te digo, irmãos, nós precisamos ter uma harmonia entre nós. Nós somos diferentes, temos funções diferentes, o Wesley até falou. Antigamente nós falávamos aquele versículo né, de Romanos 12, que ele citou, e eu citava aquele, todos podereis profetizar. Mas antes ele falava, todos, mas você tem que profetizar. Não, é diferente, irmãos. Todos podereis profetizar. É diferente. Antigamente ele falava, você tem que falar, você tem que fazer isso. Irmão, às vezes os irmãos chegam na reunião da igreja, que seria um momento onde eles podem ser, assim, supridos. Claro, a reunião da igreja não é tudo, mas é a grande chance, irmãos. É a grande chance de um irmão vir, um irmão que só vem no sábado, um irmão que só vem no domingo. Graças a Deus que ele veio. Às vezes fala, mas aqueles, domingueiro, antigamente a gente falava domingueiro, agora está mais sabatistas, né? Sei lá o que são. Irmão veio na reunião, aleluia. Irmão veio num grupo familiar, aleluia. Mas ele não quer abrir a casa, ele não quer orar. Irmãos, nós precisamos aprender a acolher todos os filhos de Deus. E vamos ter uma boa harmonia, né? Meus segundos estão terminando. E eu só vou terminar com um sentimento que eu coloquei para os irmãos ontem, que é Filipenses, capítulo 2, e depois o Roberto ainda vai concluir. Fala assim, irmãos, se há, pois, Filipenses 2:1, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor,
alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. Aí o apóstolo fala, completai a minha alegria. O apóstolo está pedindo, completar a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo. Nós não estamos aqui, irmão, disputando vaga. Não estamos disputando vaga para a Olimpíada, né? Precisamos dos outros. Nós queremos entrar com todo mundo. Se precisar levar no colo, vamos levar os irmãos no colo, irmãos, né? Não faça nada por partidarismo ou vanglória, mas faça tudo por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Meu tempo terminou. Esse reloginho está funcionando, hein? Os irmãos não estão vendo aí, mas tem um cronômetro aqui, rapaz, tá? E olhar, esse dá medo, já começou aqui, ó, Senhor Jesus, amém. Irmãos, Jesus é o Senhor, graças ao Senhor por esse aperfeiçoamento, como o César colocou, nós estamos aqui para sermos aperfeiçoados. Nós que estamos aqui, estamos servindo o Senhor, estamos servindo as igrejas, e nós que estamos aqui, temos um chamamento especial do Senhor para servir. Ninguém aqui é formado em teologia, nós não fizemos curso para ser pastor, ministro cristão, nem nada, mas o Senhor nos chamou para servi-lo. E nós estamos aqui porque nós amamos o Senhor e queremos fazer a vontade do Senhor. Realmente, o Esdras colocou hoje de manhã, falou, eu não sei porque as pessoas gostam tanto de ser líder, é terrível. É terrível você ser líder, né? Quando você não é líder, você atira pedra, né? Quando você se torna líder, você se torna vidraça. Aí todo mundo atira pedra em você, né? Nós estamos vendo aí, a situação do governo é essa, né? Agora estão começando a receber pedrada também. Então, se você for ver bem, é uma situação uma posição muito ingrata. Mas se nós estamos aqui, é porque o Senhor nos chamou. Amém? E porque o Senhor nos chamou, nós temos essa disposição de servir e sofrer por causa dele. Se nós não suportamos críticas, então é melhor não servir. Se nós não aceitamos ser corrigidos, ajustados, é porque nós não temos um chamamento. Mas eu creio que nós estamos aqui, é porque nós temos um chamamento. Amém? Recentemente, no Peru, algumas semanas atrás, tivemos lá um aperfeiçoamento. E o que nós passamos para os irmãos são esses pontos, né, que têm sido compartilhados aqui. Antes desse aperfeiçoamento, o Esdras, o Miguel, eles têm passado para nós uma orientação. Baseado nessa orientação, nós também passamos lá para os irmãos esses pontos. Irmãos, hoje a igreja, ela está debaixo da nossa responsabilidade. Se ela cresce, se ela não cresce, se ela tem problemas, ela está debaixo da nossa responsabilidade. Isso é sério. Isso é sério. Talvez, né, aqui, como eu falei, ninguém aqui tem essa profissão. Quer dizer, eu não me formei para ser pastor. Mas, irmãos, a nossa profissão, de um modo geral, ela é secundária. É o hobby, né? A nossa verdadeira profissão hoje é servir o Senhor. E servir o Senhor é servir pessoas, cuidar de pessoas.
E uma coisa que até o Wesley levantou, você tem aí, Lucas, como é que eram as ameaças, não? Como é que eram as fraquezas? Hã? Os pontos fracos, é isso? Pontos fracos. Né? Achou? Ok. Pontos fracos. Amar mais as verdades do que as pessoas, amar mais a obra ou fazer que as pessoas, não saber aplicar o mover, rotular os irmãos, liturgia, atitude, maneira de ser, de se reunir. Bom, só esses 5 aí, são muitos, né? É um pouco deprimente tudo, né? Bom, mas por que estão sendo levantados esses pontos para nós, né? E compartilhando lá no Peru, surgiu uma aplicação que eu achei muito interessante. Nós estamos vivendo a vida da igreja uma síndrome do ônibus urbano. Não é? Que é isso? As pessoas entram pela porta da frente e descem pela porta de trás. O nosso problema não é, veja bem, ganhar pessoas. O nosso problema não está com a evangelização. Eu acho que se tem algum lugar que está pregando muito evangelho, que faz muita coisa, somos nós. Irmãos, nós batemos porta, que mais? Comportagem, Jave, Bucafé, palestra, CEAP. Irmão, nós fazemos muita coisa para evangelizar, nós nos esforçamos muito, gastamos muita energia, mas alguma coisa não está bem. Por que alguma coisa não está bem? Primeiro, acho que uns 4 anos atrás, nosso aperfeiçoamento aqui teve uns 700 irmãos, né? E os últimos tivemos próximo de 500, e agora nós somos aqui 300. Apesar da crise, isso não é desculpa, né? Ou isso não é a razão principal. Os irmãos falaram do marasmo. Alguma coisa não está bem. Nós não estamos experimentando um crescimento real, sustentável nas igrejas. Muitas pessoas entram e muitas pessoas também saem. Nós precisamos fechar a porta de trás. Não é possível que pessoas continuem entrando na vida da igreja e estejam descendo pela porta de trás. O que está acontecendo com o nosso ônibus, irmãos? Por que as pessoas entram e as pessoas não ficam? Porque as pessoas não estão permanecendo na vida da igreja. Volto a repetir, o nosso problema não está sendo de que as pessoas venham. Nós fazemos encontro de casais, fazemos palestra e tal. Vem um monte de gente. Tem sempre gente nova na reunião. Mas passa às vezes volta mais uma vez, 2, 3, depois não vem mais. Então, a nossa vida da igreja, ela precisa ser acertada. E aí, voltando lá nos 5 pontos, ele tirou para vocês não ficarem deprimidos, né? Então, amar mais as verdades que as pessoas, esse é um problema. Então, na verdade, qual é o principal? Amar as pessoas. Irmãos, amar as pessoas. Esse é o nosso serviço. Nós, como irmãos que servem, não devemos servir somente coisas. Nós vamos servir pessoas. Nós nos dedicamos a muito serviço levítico. Nós precisamos exercitar mais o serviço sacerdotal. É um serviço que leva as pessoas até Deus. Olhando a situação das pessoas, as pessoas elas são dignas de compaixão. Estão numa situação miserável. E nós precisamos cuidar das pessoas. Então veja só, as pessoas vêm para as reuniões.
muitas das nossas reuniões, elas são inadequadas para pessoas novas. Elas estão boas para o nosso nível. Até lá no Peru, uma irmã falou assim: irmão, é verdade, olha, só ficaram os fortes. Só ficamos nós, os fortes. Os fracos foram tudo embora. Acho que o Wesley que falou, uma igreja forte é uma igreja que consegue carregar fracos. Amém? Uma igreja forte consegue carregar fracos. Quando alguém às vezes deixa de reunir, fala assim, que lá não tinha visão mesmo, né? Aquilo era mundano mesmo, né? Não tinha jeito com ele. Alguém para de reunir, ninguém liga para ele. Parou de reunir, então ninguém deu atenção, nem nada. Alguns até falam assim, olha, eu parei de reunir, foi ruim, mas o que mais me doeu foi que ninguém me procurou. Não acontece isso? Porque, irmãos, alguma coisa nós estamos errando. Por isso que a vida da igreja tem se tornado um ônibus urbano. As pessoas entram por uma porta e saem pela outra. Nossa dificuldade não é que as pessoas subam. A nossa dificuldade está em que as pessoas permaneçam. E o Senhor quer que o nosso fruto permaneça. Então, 37 segundos. Você me dá mais um minutinho aí? Me deu mais 6 minutos. Obrigado, Esdras. Amém. Então, para nós ganharmos esse espírito, eu tenho compartilhado em vários lugares, que nós precisamos ter um espírito de Barnabé. Amém? Então, a palavra Barnabé, na verdade o nome dele era José. Mas o apelido dele era Barnabé. E Barnabé significa filho da consolação. Ou filho de encorajamento. Que no grego é o paracletos, né? Paracleses, que é o mesmo do Espírito, o Espírito Consolador. Então, o Barnabé era um irmão, não era dos grandes, e eu sinto assim que muitas vezes nós queremos ser um Paulo, né? Você quer ser um Otmani, quer ser um Esdras, né? Quer ser um Miguel, né? Não, é verdade, nós... Olha, os irmãos são ou não são modelo para nós? Claro, nós queremos ser como os irmãos, não é? Mas nós temos aqui porções diferentes, né? O Flávio falou que nós somos diferentes. Cada um de nós tem uma característica, cada um de nós tem um lugar no corpo, cada um de nós tem a sua importância. Então, às vezes, nós nos projetamos tão grande, tão alto, e você quer ser aquele servo, como o Atmani, aquele viver e tal, e nós terminamos frustrados, porque nós não alcançamos aquele padrão. Mas a boa notícia é que Deus precisa de cada um de nós, tal qual nós somos. Cada um de nós tem fortalezas. Fortaleza no bom sentido. Você tem uma parte forte. Nós temos fraquezas, mas nós temos uma fortaleza. E o Senhor tem resgatado esses nomes para nós. Barnabé, Onésimo, que mais? Epáfras. Eram irmãos desconhecidos. A gente pensava que na Bíblia só tinha Paulo, Pedro, João. Mas a Bíblia não tem só Paulo, Pedro, João. Na Bíblia tem Barnabés, tem Zés, tem Epáfras, sei lá, tem Silvas, amém? Onésimos, João Marcos, aleluia. Tem você, amém? Tem eu. Tem Alexandres. Latoeiro, não era lá. Oh, Senhor Jesus, não. Não, esse não. Esse aqui, Alexandre, é coisa boa, né?
Irmãos, e se nós vermos, Deus precisa mais de Barnabés do que Paulo. Sem tirar a importância de Paulo, da visão, da revelação, de tudo que ele fez, de tudo que ele significa, de como Deus o usou e precisava usá-lo. Hoje a vida da igreja precisa mais de Barnabés. Precisa de irmãos que encorajam. A palavra paracleto, que pode traduzir também como advogado, né, significa colocar-se ao lado de alguém. Né? Você ficar do lado de alguém e ajudá-la. É muito comum quando nós vemos algum irmão fraco, um irmão problemático, nós o rotulamos, né? Esse é um dos problemas que nós temos, né? O ponto 4 lá era, nós rotulamos. É muito fácil você rotular, esse irmão é fraco, esse irmão não serve, esse irmão é mundano, e ele bebe, e ele não sei o quê, entendeu? Assim, é muito fácil nós rotularmos. Irmãos, mas nós não estamos aqui para sermos juízes, nós estamos aqui para ajudá-lo a tirar daquela situação. Nós somos paracletos, nós temos que ser aqueles que se colocam do lado dele e ajudam a que ele seja liberto. Essa é a nossa função. A nossa função é pastorear. Se os irmãos forem bem cuidados, eles também vão ser frutíferos. Desculpe trazer essa frase aqui, um determinado irmão, um líder, diz o seguinte: ovelha sadia sempre dá cria. Ovelha sadia sempre dá cria. Se nós cuidarmos bem dos irmãos, eles vão ser saudáveis. E eles vão dar cria, vai dar fruto. Por isso que, se vocês perceberam, né, ainda os irmãos vão aprofundar. O Miguel está com o encargo fortíssimo de tacar fogo em todo mundo aqui, né? Porque o problema não está na forma, o problema é um problema de fundo, né? É um problema de raiz. Então, e o problema começa conosco. Então, se nós formos saudáveis na fé, se nós estivermos em Cristo, se nós estivermos no Espírito, nós vamos poder ajudar os irmãos também a entrarem no Espírito, eles vão ser saudáveis e também vão ser frutíferos. Então, só resgatando o Barnabé. O Barnabé, em Atos capítulo 11, versículo 22, a notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Nós sabemos que a igreja de Jerusalém, judaizantes e todo mundo era judeu, Antioquia eram gentis e tudo mais. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Tem mais. Porque o Barnabé era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E muita gente se uniu ao Senhor. Irmãos, se nós formos Barnabés, muita gente vai se unir ao Senhor. Eu tenho muita preocupação, eu tenho manifestado os meus irmãos com as igrejas pequenas, com igrejas com poucos irmãos. Não é fácil, tem 10 irmãos, 20 irmãos. Como é que eles fazem a reunião, como é que eles desfrutam, como é que é o viver, e está naquela situação tanto tempo, alguma coisa tem que ser feita, alguma coisa tem que ser mudada. Então, e às vezes nós colocamos o problema na situação e tudo mais, mas nós que estamos aqui na liderança, nós temos que assumir essa responsabilidade. Primeiro, eu preciso ir diante do Senhor, eu quero ser iluminado,
E eu quero me tornar um Barnabé. E se eu me tornar um Barnabé, muita gente vai se unir ao Senhor. Amém. Partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. O Saulo, nessa altura aqui, já tinha, sei lá, 7, 10 anos, desde que ele tinha se convertido, desde a visão que ele teve e tudo mais. Estava lá abandonado em Tarso. Quantos anos? Cerca de 10 anos. Isso, cerca de 10 anos. Então, veja só, alguém que teve toda aquela revelação da economia de Deus, e aí depois de 10 anos, estava lá mofando em Tarso. Primeiro, nós não sabemos se existiu igreja em Tarso. Ele levantou a igreja em Tarso? Não. Pregou o evangelho lá? Não sabemos. Não tem, a Bíblia não registra que existiu irmãos ou igreja em Tarso. Nós sabemos que quando em Jerusalém ele foi discutir lá com todo mundo, queriam matá-lo, os irmãos mandaram ele bilhete, passagem só de ida, né? Mandaram lá para Tarso, e fica aí. E ele ficou lá tantos anos. Quem foi atrás dele? Barnabé. Amém? Ele percebeu o potencial dos irmãos, foi lá atrás dele e trouxe ele. E ele se reuniu na vida da igreja por 1 ano. Até então, Paulo não tinha uma vida da igreja. Só depois de 10 anos ele realmente se reuniu e viveu a vida da igreja. Olha a importância, irmãos, da vida da igreja. Eu creio que ali ele aprendeu o viver do corpo. Ele aprendeu o valor de cada irmão. Ele experimentou um viver de corpo, que depois ele pôde transmitir isso para nós. E hoje, irmãos, graças ao Senhor pela visão do corpo. Amém? Nesse corpo de Cristo, acho que o Wesley leu hoje Romanos capítulo 12, cada um de nós é útil. Tem diferentes dons, e um dos dons que nos chama a atenção é, lá em Romanos 12, 6, fala assim, os que exercem misericórdia com alegria. A exercer misericórdia é um dom. Eu acho que é o dom do Barnabé, isso aí. É ter misericórdia dos irmãos e poder ajudar os irmãos. Irmãos, hoje a vida da igreja precisa de Barnabés. Você é um líder. Amém? O Senhor te chamou. O Senhor te colocou. O Senhor tem uma comissão sobre você. E talvez você, não, mas eu não sou bem preparado, eu não sou como um Esdras, eu não tenho toda essa palavra, todo esse viver. Irmãs e irmãos, tal qual você está, venha. Tal qual você está, se apresente. Se entregue ao Senhor. Se coloque nas mãos do Senhor. O Senhor vai te usar. Amém? O Senhor vai te usar. Mesmo que você, claro, você vai procurar, você vai querer crescer, você vai se aprofundar na palavra, você vai se aprofundar na sua vida espiritual. E quando você tem que cuidar de outros, essa é a melhor maneira de a gente crescer. Você tendo que cuidar do outro, você tem que procurar alimento. Né? Então, irmãos, isso vai fazer com que você seja um vencedor. Se você aceitar esse desafio, o primeiro beneficiado vai ser você mesmo. Como o Paulo falou para Timóteo, fazendo isso, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes.